Olá, bem-vindos! Sejam todos bem-vindos, o programa Ronda está começando. Para você que gosta de ficar muito bem informado, ontem eu falei aqui no nosso programa para moradores do Pontal do Ipiranga e também para o município de Soretama. Eu mostrei, inclusive, com relação a Soretama, imagens de uma tentativa de homicídio e relatei aqui vários casos de assaltos a cidadãos, ao comércio, que preocupou tanto comerciantes como os moradores no geral. Produção, eu tenho essas imagens aí, de ontem, foi ontem mesmo que eu falei a respeito disso e eu coloquei várias imagens no ar, revelando exatamente esse problema gigante, grave, que está vivendo a cidade de Soretama. Eu tenho essas imagens? Se tiver, por favor, coloque no ar. Se nós tivermos essas imagens, coloque no ar para nós lembrarmos aquilo que a gente disse aqui ontem. Também vou mostrar, olha só, essa aí, ó, exatamente essas imagens. Bem, depois disso, os moradores cobraram a polícia, claro que cobraram, e cobraram muito, aliás. Nos procuraram aqui, disseram, Osés, está insustentável. Existem outras imagens aí. Aí, essa também é uma imagem que é, aliás, a mesma dessa foto que acabou de ser mostrada. Só que esse negócio da criminalidade de Soretama, principalmente, chegou no estupim da bomba. Chegou no ápice, chegou naquilo que era suportável. Eu tenho imagens agora da escola Alberto Stanger Júnior. E por que eu estou falando da escola Alberto Stanger Júnior? Bem, nós temos imagem lá da Alberto Stanger Júnior? Coloca no ar para mim. Eram por volta das 10 horas da noite de ontem, quando no meu celular, alguns moradores, também acionando a nossa reportagem, disseram o seguinte, Osés, acabaram de atear fogo em cadeiras e mesas em 2 salas dessa escola. Nós temos essas imagens, produção? Se tiver, coloca no ar. Essas aí, ó. Olha só como é que ficaram, nós estamos com um problema técnico aí, como é que ficaram as imagens lá de dentro da sala, imagem de dentro da sala, daqui a pouco a gente volta a mostrar, como é que ficaram aí, ó, exatamente, agora numa totalidade, cadeiras e mesas, cadeiras que foram depredadas, patrimônio público que foi depredado na escola Alberto Stanger Júnior. E tudo isso acabou motivando uma reunião hoje. A população não suportou. Pode voltar aqui para mim, daqui a pouco a gente mostra mais. A polícia está investigando que essa ação tenha sido criminosa, mas ainda não fechou investigações. A prefeitura também se preocupou com isso. Hoje de manhã eu estive em Soretama, ouvi comerciantes, ouvi autoridades de lá e as autoridades policiais. O que é que vai acontecer daqui para frente para resolver esse problema? Olha só, moradores se reuniram e, inclusive, colocaram uma reunião num local que esperava-se um número bem menor de pessoas, de comerciantes, mas aí o negócio foi enchendo, veio dando gente, e daqui a pouco eu vou até mostrar o lado de fora. Muitas pessoas não puderam nem acompanhar do lado de dentro, dada a preocupação que está esse município que fica tão próximo de Linhares. Como é que ficou em termos de resultado esta reunião? Daqui a pouco eu vou ouvir a comunidade, eu vou ouvir as autoridades também, nesse caso que foi inclusive relatado aqui no programa Ronda. É assim que nós começamos, no rádio ou na TV. Fiquem conosco, a notícia chega até você. Ainda nesse primeiro bloco, coloca no ar aí comerciantes. Eu ouvi 2 que representam a categoria. Os comerciantes preocupados. Só no último domingo, do último domingo para segunda-feira, eu coloco aí um intervalo de 24 horas. Foram pelo menos 4 assaltos contra comerciantes. Isso à luz do dia, gente. Um foi à noite, não foi? A produção está confirmando que sim. Os outros aconteceram à luz do dia, iguais a esses outros casos. E aí, os comerciantes cobraram. Coloca no ar, põe no ar.
isso afeta muito o nosso trabalho, né? Essa sensação de segurança, ela traz uma estabilidade para o trabalho, as pessoas acabam até consumindo menos, porque circulam com menos quantidade de gente na rua, então isso afeta muito o nosso trabalho. Reunião com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, o que vocês esperam daqui? Esperamos, de fato, uma atitude que venha para somar, não é só ficar em palavras, de fato tem que ter ação, porque se for só para falar, a gente fala na rua. Então a gente espera que, de fato, que tenha uma ação efetiva que, de fato, traga a sensação de segurança novamente para o nosso comércio, para os nossos moradores, isso que a gente espera. Porque a gente vem vivendo um caos na cidade aqui, a gente não está tendo policiamento rodando as ruas, uma viatura para toda a cidade está muito complicado e a gente vive esse momento de insegurança, então fica muito ruim para nós comerciantes e principalmente para os nossos colaboradores que trabalham junto conosco dentro das empresas. Praticamente vocês já estão trabalhando com o final do ano, que é sempre uma época muito boa para vender. Isso prejudica o planejamento? Prejudica, porque a gente se programa o ano todo esperando novembro e dezembro, que são os 2 melhores meses de todo ano, e a gente fica muito apreensivo, porque não sabe como que vai afetar o resultado. A gente sabe que vai cair, porque o cliente ele não sai de casa com essa insegurança, o comerciante fica apreensivo, qualquer pessoa que entra, você tem que ficar olhando torto, diferenciado, então isso é muito ruim, é uma sensação muito estranha para a gente. Pois é, eu vou pedir para a produção acertar isso aí, porque esse rapaz não é vendedor ambulante, muito pelo contrário. Ele pertence a uma grande loja que vende móveis e eletrodomésticos em Soretama. Vamos acertar isso aí. Olha, o que esse rapaz falou foi muito importante. Eu vou chamar um bloco de comerciais, daqui a pouco a gente volta falando a respeito de Soretama. Eu quero tratar disso aqui hoje no programa. A informação dos comerciantes, e é também essa informação da polícia, é que em se tratando, por exemplo, da Força Repressiva, Polícia Militar, tem uma viatura para atender todo o território soretamense. Que isso, gente? Que isso? Não vai ter como. Eu conheço esse município, eu conheço o território soretamense e sei que não teria condição. Tem localidade aí que dá pelo menos uma meia hora para chegar. Então, como é que uma viatura vai atender? É claro que o bandido, sabendo disso, o que ele vai fazer? Ele vai agir com uma tranquilidade gigante. Daqui a pouco eu vou continuar com esse assunto aqui no programa e eu quero ouvir as forças de segurança. A Polícia Militar já anunciou uma primeira tomada de decisão importante para aumentar o policiamento. Na Polícia Civil, a situação é mais preocupante. Eu vou explicar essa história daqui a pouco, no Ronda. Eu vou continuar ouvindo as autoridades lá de Soretama, porque a autoridade do município que falou conosco, tinham várias lá. Mas eu estou falando ainda de segurança em Soretama depois do estupim da bomba. Até escola, colocaram fogo em uma escola ontem de Soretama. Eu tenho o delegado agora, eu gostaria de ouvir as autoridades. O vereador da cidade, Edson Santiago, falou conosco, né? É esse aí que está aí na ponta? Então, vamos ouvi-lo. Olha só o que ele disse. Põe no ar. Mas é nosso papel como legislativo, como representante do povo. Temos que estar aí junto com o povo, também assumindo um pouco de responsabilidade, né? Não apenas cobrar, como também ser cobrado. Mas nós não podemos deixar do jeito que está. A situação hoje é alarmante. Não seria necessário esperar esse ponto de ter que parar um comércio, de ter que reunir toda a sociedade para isso. Mas precisamos sim, urgentemente, gritante, cobrar sim, que o mais rápido possível, que possamos ter mais policiamento na rua, precisamos ter abordagem, precisamos mover o que for preciso para que saiamos dessa situação e o mais rápido possível. Não podemos deixar como está. Eu também assumo a responsabilidade como representante do povo, como faço parte do Legislativo Municipal, juntamente com o prefeito, com a população, estamos aí para poder cobrar das autoridades, que eu creio que deve estar aqui algum representante do governo do Estado, para a gente, juntamente com o povo, para poder tentar um dia melhor aí, uma paz no nosso município aí. Os últimos casos também te deixaram preocupados, aliás, preocupado como morador? Claro, com certeza, Zé. Com certeza. Nós só tivemos uma situação igual a essa no ano passado, num momento muito crítico do nosso estado, quando o policiamento, né, não estava na rua, não estava tendo a ordem, entendeu? Então, o momento agora é crítico e é de temor. Eu, como morador, como cidadão, hoje tenho medo, sim. Pois é, foram 7 homicídios, eu quero registrar, vários assaltos. E aí o estupim foi ontem à noite que movimentou toda essa reunião aí que nós estamos mostrando. Tem que resolver.
Mas eu conversei com o delegado. O delegado, pela primeira vez, falou conosco o delegado Gleidson. E ele falou sobre os crimes que estão sendo investigados. Ele confirmou, inclusive, que Soretama teve nos últimos 60 dias 7 homicídios. Se nós formos levar em consideração apenas os 7 homicídios e esse período, nós temos aí o município de Soretama como mais violento dos últimos dias no estado do Espírito Santo. Olha o que ele disse aí, põe no ar. Nós viemos na data de hoje, Oséias, para ouvir a população de Soretama, para uma troca de informações, para um bate-papo e para tranquilizar a população de Soretama no sentido de que a Polícia Civil e a Polícia Militar estão atuando com a finalidade precípua, diariamente, de oferecer mais segurança e tranquilidade ao povo de Soretama. Doutor, nos últimos dias aconteceram muitos casos, homicídios, muitos homicídios. Em 60 dias, eu acredito que foram uns 4 ou 5 homicídios. Teve resposta nesses homicídios? O que a população pode esperar da Polícia Civil? Sim, José, nós chegamos aqui no dia 20 de março e nós ficamos do dia 28 de maio, prendemos algumas lideranças e do dia 28 de maio ao dia 25 de setembro nós não tivemos nenhum homicídio, nenhuma tentativa. Ocorre que pós dia 25 nós tivemos 6 homicídios, 7 homicídios consumados, tivemos 4 tentativas. Houveram-se resposta da Polícia Civil. Nós já temos prisões em 2 dos homicídios, casos solucionados. Temos outro caso caminhando para a solução agora também. E as tentativas de homicídio, todos foram identificados seus autores. E também já alguns concluídos e outros caminham para a conclusão. Então, só para a gente reafirmar essa resposta boa para a comunidade, dos 7 homicídios, quantos já tiveram resposta e quando não tiveram? Só para a gente deixar claro. Dos 7 homicídios, foram 6 homicídios e uma dupla tentativa, uma das vítimas evoluiu para óbito. Desses 7, 2 já estão com a autoria identificadas, com indivíduos presos e apreendidos, uma vez que existem menores. As demais, as investigações estão em curso, algumas em avançado estágio. Em uma delas, especificamente, temos indícios claros acerca de autoria, estaremos concluindo nos próximos dias. No tocante às tentativas, das 4 ou 5 tentativas, elas já foram identificadas, 3 já foram concluídas e 2 já caminham para a conclusão nos próximos dias também. Agora, muitos roubos também em via pública, isso talvez tenha sido um fator motivador. As investigações também seguem para esses casos, a demanda está muito grande, mesmo assim as respostas elas aparecem? Sim, as investigações seguem em curso. Ontem, por exemplo, a Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, conseguiu prender em flagrante uma associação criminosa que vinha praticando reiterados roubos em Soretama. Só para se ter uma ideia, ontem essa associação criminosa tinha praticado 2 roubos em Soretama, foram presos em flagrantes os maiores, apreendidos os menores e só ontem, na data de ontem, nós identificamos que essa mesma associação praticou os 4 roubos nos últimos dias. Nós acreditamos que agora a gente deu uma cessada pelo menos com essas práticas rotineiras de roubos no comércio ou nas proximidades. Outras investigações estão em curso, nós já temos autoria de outros roubos, outros inquéritos policiais já foram concluídos e outros serão concluídos nos próximos dias. A população pode ter certeza que os policiais, mesmo com número reduzido no tocante à Polícia Civil, nós temos empreendido todos os esforços, temos dado o máximo possível para oferecer mais segurança e tranquilidade à população. Por causa do horário, eu não vou entrar muito em detalhe, não. Mas lá em Soretama tem um delegado e um investigador. Olha que absurdo. Vocês não acham aí que é um absurdo? Vocês não acham em casa? É um absurdo, uma cidade com 30 mil pessoas. Isso tem que mudar, mas depende do Estado. Nós tivemos lá representantes de deputados. Esse assunto, inclusive, chegou no governo do Estado. Coloca a Polícia Militar, porque nessa semana o número de policiais nas ruas, eu já tenho aí essas informações, senão a gente deixa para o próximo bloco. A Polícia Militar vai dizer daqui a pouco que vai aumentar o efetivo de Soretama já nessa semana. Nessa semana haverá operações diversas, eu já tenho aí. O comando da polícia, Coronel Lozer, falou conosco sobre as iniciativas. O que vai ser feito, de fato, para tentar ajudar comerciantes e moradores lá? Põe no ar. A gente já vinha tratando disso há 1 mês e meio, 2 meses atrás, salvo engano, a gente teve na rádio, lá na TV Sim, e já pronunciou nossa preocupação e nossa intenção de realmente melhorar ou atender melhor o policiamento aqui na região de Soretama. A gente vem passando por situações atípicas, não somente em Soretama, a gente acabou de estar numa reunião com um representante de Pontal do Ipiranga,
A questão de assaltos, roubos também, né, roubos e furtos, de uma forma geral, em todo o município de Linhares, Soretama e Ribanal aumentaram, com a questão dos menores também que foram libertos do sistema IASES. Então a gente teve um volume muito maior de ocorrências, então a gente tem que agora se ajustar para essa situação. A gente pode dizer agora que a gente vai retornar com o efetivo que tínhamos anteriormente, com um grupo de apoio. Já começa sexta-feira aqui em Soretama, então teremos sexta e sábado essa equipe e ela vai ser colocada em dias e horários que a gente então entender e perceber que seja necessário. Mas isso também não é óbvio se informar que a gente já tinha feito situações para poder melhorar com a força tática também na localidade. A gente tem feito escalas especiais e outros mais aqui para atender essa demanda. Então, assim, independente dessa reunião com a comunidade, que eu acho assim, de total e de inteira importância, e eu vou colocar também a participação do cidadão, também aqui nos informando, nos cobrando, nos colocando, mas participando também. Isso que é importante, Oséias. Muito bem. Então, a partir da sexta-feira, isso aí é a força da população e da imprensa. Isso aí é a força da população e da imprensa. Nós precisamos cobrar, gente. Isso é em Linhares, é em Rio Bananal, é Soretama. No caso aí, a população de Soretama. A gente precisa continuar cobrando. E as autoridades hoje estão se cercando exatamente desse objetivo. Como atender melhor Soretama. Agora, a história da delegacia é verdade, viu? Um delegado e um investigador. Se tiver que remover algum preso, eu vou chamar o bloco de comerciais. Se tiver que remover algum preso, sabe o que vai acontecer? A delegacia é fechada e aí os caras vão levar o preso. Tem que resolver ou não tem? Ainda bem que tinha representante da Assembleia Legislativa nessa reunião de Soretama para tratar desse assunto. Tem que levar isso, gente. Leve para Vitória, leve para o governo do estado, tratem na Assembleia Legislativa, porque não pode um município como Soretama ficar numa situação dessa. Daqui a pouco de volta, tem outras informações no programa Ronda da Cidade. Eu volto já. Recado importante para a comunidade de Linhares. Está chovendo, inclusive estava chovendo agora há pouco, né? Pancadão de chuva. E nessa história de chuva e faz sol, a preocupação é a dengue. A vigilância epidemiológica aqui do município de Linhares já começou a visitar residências em bairros diferentes da cidade. Qual é o objetivo disso? Lutar contra a proliferação do mosquito da dengue. Dengue mata. Então, se você não quer ser picado por esse mosquito e não vê um parente seu sofrer com dengue, você precisa ajudar. O recado é exatamente esse, que as pessoas precisam ajudar. Não tem aquele vasinho que está acumulando água, berçário do mosquito? Você tem que tirar, amigo. É isso aí. Nós vamos falar mais a respeito disso. Esse combate é aqui para o município de Linhares. Por falar em chuva, a chuva passou a prejudicar o comércio da região. É isso mesmo, produção? Eu tenho essas informações. Põe no ar. Nessas imagens gravadas na semana passada, é possível ver a situação desta rua na região de Campo Grande, em Cariacica. Durante a chuva, o ônibus passa e a água invade a calçada. Quem filmou foi esta comerciante. Ela conta que os alagamentos são frequentes na região. A água chega aqui nesse degrau. Quando vem muita água, chega nesse degrau. Porque a minha loja não tem problema que não entra, né? Mas eu também não consigo sair nem entrar. Eu tenho que realmente ficar ilhada aqui dentro esperando abaixar. Nesta loja de fantasia, a proprietária precisou baixar as portas para a água não entrar. Ficamos sem trabalhar, tem que fechar a loja, porque não tem condições de você atender um cliente com meio metro, quase 1 metro d'água, não tem como. Fica tudo alagado, entra em todas as lojas, entra água. Os carros passam, faz onda, você tem que fechar as portas, porque senão invade a loja. Mesmo a minha sendo alta, você imagine uma loja baixa que não tem essa altura toda. Segundo os moradores e comerciantes aqui da região da Expedito Garcia, esta é uma das ruas que mais alaga quando chove. A chuva parou, a água já baixou e o que ficaram foram os buracos. Os taxistas que trabalham na região também reclamam dos alagamentos. Quando chove, a chuva aqui invade a rua inteira, entra água aqui nas lojas, causando muito prejuízo para o pessoal do comércio e principalmente a gente que é taxista,
os nossos carros aqui já chegou momentos de ficar pelo meio de água aqui, entendeu? Então a gente queria ver que se a gente encontra uma solução para isso. A FEComércio estima que com as chuvas, o comércio tem um prejuízo de cerca de 15 milhões de reais por dia. A federação estimou um prejuízo de 15 milhões de reais durante esse período, né? E representa a média de 60% do movimento nesse período. E a gente espera que com a volta do sol, né, a gente possa ter recuperação de todos esses prejuízos. Agora para frente é trabalhar para poder recuperar esse prejuízo e repor os estoques, né? Agora não é só chuva, não. As cidades não se prepararam para a chuva. E outro detalhe aí que é necessário que se diga. As cidades foram construídas no lugar que era da água. Pode pegar aí a maioria dos municípios. Veja lá, onde povoaram, onde construíram casas. Isso tem aqui na cidade de Linhares também. Muitos locais eram mangues, eram lagoas e hoje tem casas. Quando chove a água vai para onde? Me diga aí. Vamos voltar na história da delegacia de Soretama, que só tem um delegado e um investigador. Eu cobrei a 16ª Delegacia Regional, o chefe da 16ª Delegacia Regional. Ele me disse que essa demanda já foi levada adiante pelas autoridades competentes ou para as autoridades competentes. Coloca aí, André Jareta falando conosco. Põe no ar. De fato, a estrutura é ideal para um trabalho de polícia investigativa, né? Mas antes disso, o que mais nos preocupa é o déficit de recursos humanos, né? O que nos falta mesmo são policiais para poder atender a população a contento e resolver, elucidar os crimes que vêm ocorrendo, né? Infelizmente, tivemos a remoção de alguns servidores recentemente, isso tem prejudicado fortemente o trabalho desencadeado na delegacia de Soretama. Algum requerimento, algum pedido foi feito ao governo do estado para resolver essa situação? Olha, eu como chefe da regional, em toda reunião que temos, eu apresento essa demanda. Inclusive, os dados estatísticos demonstram, né? Enquanto a Polícia Civil estava com efetivo condizente aqui, o serviço estava sendo feito, mandados de buscas e apreensões e prisões eram cumpridos semanalmente e ficamos aí de 3 a 4 meses sem ter qualquer registro de homicídios. Então, logo os servidores foram removidos, tivemos realmente um aumento e sem a reposição de servidores fica muito difícil a gente dar uma resposta como dávamos até poucos dias atrás. Perfeito. Então eu vou finalizar o programa Ronda dizendo o seguinte: desvendamos boa parte do problema. Começa na delegacia de Soretama. Por que é que o criminoso ele está sentindo essa liberdade toda? Primeiro porque a delegacia da cidade, com 30 mil habitantes, tem um delegado e um investigador. O crime sofisticado como está, muitos menores no crime e a delegacia com apenas um delegado e um investigador. Então, eu vou dar um recado aí, vai servir para vereadores, prefeito de Soretama, autoridades, enfim. Eu estou fazendo a minha parte aqui como imprensa. Eu estou jogando isso aqui porque nós sabemos que essa estrutura precisa mudar. Agora, vocês precisam ter consciência que ela deve mudar. Sabe o que vocês devem fazer? Vão para Vitória, conversem com as autoridades estaduais, coloquem esta necessidade, porque a Polícia Militar vai fazer a parte dela, vai aumentar o efetivo lá. Agora, essa da delegacia, isso não vai se resolver da noite para o dia. Nós estamos falando de contratação de funcionários. A gente está falando de mais funcionários. Então, tem que conversar com a Secretaria de Segurança, a chefia da Polícia Civil. Tem que ter uma conversa. E os vereadores e o prefeito da cidade, nesse caso aí, podem até gastar uma gasolininha, viu, amigos? Podem ir lá, vão lá, conversem. Converse com o governador do estado. Agora, essa é uma situação que precisa ser resolvida, porque senão a população vai pagar um preço ainda mais alto. É necessário pensar segurança, é isso aí. A minha parte eu estou fazendo aqui. Gente, o Ronda fica por aqui, obrigado pelo carinho da sua audiência, nós voltaremos amanhã. Eu estarei aqui esperando por você. Até amanhã. Tchau, tchau.